uma boa tarde para você. Está começando o Ao Vivaço, o primeiro Hora do Esporte de 2024. Feliz ano novo para você, para sua família, muita paz, saúde e que 2024 seja um grande ano, tá certo? Estamos chegando aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br e também estamos no YouTube. Digite @TV Câmara SJC. Eu sou Vieira Júnior, vou com vocês nesta sexta-feira. Sextou, hein? Até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo. Eu estava com saudade dele. O nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Estou de volta ao meu posto, ao meu local. Eu vou vir aqui do seu lado. Vou vir aqui para te dar um abraço. Corta aqui. Vai, Piteco. Corta a câmera certa, Piteco. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo aí, Brunão. Muito obrigado. Estou de volta ao meu posto original aqui, depois de um mês de novembro todo aí no lugar que você fica. Então, 2 meses sem a dupla Vieira e Bruno, mas agora a gente volta firme e forte em 2024. Firme e forte na onda do esporte. Um abraço para o nosso Samuel Strasser também, que esteve por aqui no finalzinho do ano, esteve ausente, mas o Samuel deu conta do recado junto com o nosso querido Paulo, esteve por aqui também. O Paulo agora está curtindo as suas férias, tá certo? Mas vamos que vamos. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, papai do Lorenzo. O Lorenzo está cada dia mais lindão. O Lorenzo, que é o mascotinho da Hora do Esporte. Luizão, aquele toquinho. Aê, tava com saudade desse toquinho maroto aqui do nosso Hora do Esporte. O Luizão, que sempre leva informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte, onde quer que o nosso sinal chegue. Tá certo? E olha só, a gente começa falando do Farmaconde Vôlei São José. O time do técnico Carlos Schwann, que entra em quadra pela primeira vez neste ano de 2024, hein? Pela 9ª rodada do primeiro turno da Superliga Masculina de Vôlei. O São José encara o vice-lanterna Blumenau, não Blumenau, o Blumenau, fora de casa no ginásio Galegão, lá em Blumenau, Santa Catarina, às 7 da noite. O jogo é hoje, é jogo para ganhar, né, Brunão? Jogo para ganhar. O São José que vem bem aí no campeonato, né, na Superliga. Eu acho que engrenou, né? O São José reforçou, tem um time mais reforçado do que o do ano passado, né? Melhorou o time, as peças, enfim, o Campeonato Paulista acabou não indo tão bem, mas o Campeonato Paulista sempre para o São José é um pouquinho mais difícil, porque tem as peças que vão para a Seleção Brasileira, o Schwann também no começo do Campeonato do Paulista vai para a Seleção Brasileira, e aí no final é que o São José começa a pegar um pouco mais de corpo e não chegou nas finais esse ano, mas na Superliga está fazendo por onde aí, está indo muito bem, só atrás do Cruzeiro, que o Cruzeiro é fora de série, né? E quem sabe esse ano aí o São José não consiga fazer, enfim, a final contra o Cruzeiro. Pois é, a campanha do São José é espetacular. Aliás, o Piteco, coloca pra gente que hoje é o Piteco que tá nos botões mágicos, mãos de Batman. O nosso querido Piteco, coloca pra gente aqui os jogos do São José, os 8 primeiros jogos deste Farmaconde Vôlei São José, que enfrentou várias equipes, ó, começou até surpreendente. A gente vai ver na classificação que o primeiro jogo do São José foi contra o América é o atual lanterna da competição, e foi o único time que roubou um ponto do São José, 3-2, depois o São José conquistou 3 pontos pelas vitórias. Ó, ganhou fora de casa do Guarulhos 3-1, bateu o Minas 3-0, bateu o SESI 3-0, bateu o Campinas, adversário ali, sempre com muita tradição nos últimos anos, inclusive, 3-1 Campinas, bateu o Araguari também fora de casa 3-1, depois 3-1 no Suzano, que é esse jogo que você estava vendo, aquelas imagens desse jogo contra o Suzano, bela vitória do São José, e também contra o Monte Carmelo. Aí vai enfrentar o Blumenau, que é o vice-lanterna, como a gente disse, na penúltima rodada, meu amigo, olha só, vai enfrentar o Cruzeiro, vai ser o clássico provavelmente do então líder Cruzeiro contra o vice-líder São José. Esse jogo, Brunão, eu sei que tem um Blumenau pela frente, que é hoje 5 da tarde, mas com certeza esse Cruzeiro e Farmaconde Vôlei lá em Minas é o jogo mais aguardado da competição até aqui. É uma final antecipada, né? Lembrando que o São José já ganhou a final da Copa Brasil, da Supercopa Brasil, enfim, não sei o nome do campeonato, mas ganhou do Cruzeiro, né? Então, assim, há a possibilidade do São José ganhar, né? O São José que vem dessa sequência de vitórias, desde essa vitória nessa Supercopa do Brasil, aí vencendo o Cruzeiro, foi eliminado do Paulista, venceu a Supercopa do Brasil e aí desde então não perdeu. Então o São José vem nesse embalo aí, e essa penúltima rodada, né, contra o Cruzeiro
pode já ser, a gente pode chamar de uma final antecipada aí. Então é legal ficar de olho para saber mais ou menos como vai ser a movimentação dos times em quadra. Diferentemente do que aconteceu no Paulista, o São José acabou bobeando em algumas partidas. Dessa vez não, foi lá, fez aquilo que se esperava, está invicto na competição, só está atrás do Cruzeiro. A gente vai ver já na classificação, justamente por conta daquele jogo que acabou, o jogo de estreia, que acabou vencendo por 3-2, e o América acabou tirando um pontinho da equipe do São José. Te surpreende, Bruno, essa campanha do São José? Não, é lógico que talvez a gente esperasse uma ou outra derrota, talvez contra Guarulhos ou contra o Campinas, né? Que é Campinas já é um clássico assim, já dessa nova era do voleibol. Talvez esperasse uma derrota num desses jogos, mas o São José tem bons jogadores e agora, como eu disse, pegou corpo, né? Teve uma evolução e entrosou. Então, como o time está bem entrosado, cada um já sabe mais ou menos no olhar se identificar em quadra, então daqui para frente, né? Daqui para mais esse time do São José. Piteco, coloca pra gente, por favor, a classificação da Superliga, que mostra Cruzeiro, 24 pontos, 8 jogos. São José, o vice-líder, 23 pontos em 8 jogos. Aí você vai falar, pô, mas o São José tá invicto, o Cruzeiro também, por que tem essa diferença? É aquilo que eu falei. Naquele primeiro jogo, o São José acabou vencendo por 3-2. Quem vence a partida por 3-2, o vencedor leva 2 pontos, o perdedor acaba levando 1. Foi o que aconteceu. O São José acabou levando 2 pontos, Cruzeiro 1, por isso o América levou 1. E o Cruzeiro, ele ganhou todas as suas partidas ou por 3-0 ou por 3-1. Aliás, o Cruzeiro apenas perdeu 1 set em toda a competição. Ganhou 24, assim como o São José, mas acabou perdendo 1 set. A equipe do São José acabou perdendo 7 sets na partida. Na sequência, Minas, Guarulhos, Joinville, SESI e Campinas, além do Suzano, seriam os 8 classificados. Se terminasse agora, mas tem muita coisa para acontecer, seriam os classificados para os playoffs de quartas de final. Na sequência, Araguari, Monte Carmelo, Blumenau, vice-lanterna, adversário do São José hoje, 7 da noite, e o América, o lanterna da competição, Brunão. E o legal é que a Superliga aí pode ser que a final seja feita aqui em São José de novo. Masculino e feminino. Masculino e feminino tem essa chance. Então, quem sabe, o ano passado não aconteceu, mas quem sabe esse ano aí, se concretizar a final, ser aqui na Arena de Esportes, São José pegar o Cruzeiro, vai ser um jogaço. Que seja assim, vamos torcer para que isso ocorra. É muito bom para a cidade, um atrativo para quem gosta de vôlei, ter as finais aqui em São José. Esperamos, quem sabe, o Farmacon de vôlei esteja na grande final da Superliga, mas tem muita coisa para passar por debaixo da ponte desta competição, que é uma das maiores do mundo no quesito voleibol, tá certo? Vamos fazer o seguinte, Brunão, vamos para o primeiro intervalo do dia, aquele pai bola que você sabe que dura só 30 segundinhos, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte. Eu achei legal, a Beth conta aqui no nosso ouvido, parece o filme do Fred Krueger. 3, 2, Fred vem te pegar. O detalhe é o seguinte, falando do São José Esporte Clube, os treinamentos em 2024 já começaram, visando a estreia do time na Série A2. No próximo dia 17, em casa contra o Noroeste de Bauru. E olha, a briga por posições no time titular está acirrada, a começar pelos goleiros. O Brunão foi conferir isso de perto ao lado do cinegrafista Luciano Coca, o nosso sambista Coquinha, aqui na TV Câmara. Você confere agora, solta Piteco! Ano novo, velha rotina. Aos poucos, o São José vai voltando ao trabalho visando a estreia no Campeonato Paulista da Série A2 contra o Noroeste de Bauru, em casa. O retorno acontece depois de uma folga de alguns dias para que os jogadores curtissem as festas de final de ano com a família. Acho que foi aproveitoso, né? Eu particularmente aproveitei para ficar com a família, né? Não pude ir para minha cidade natal, fiquei com a minha esposa e minhas filhas. Mas é como você mesmo falou, né? Foi uma mini folga, porque o campeonato já está perto, né? É dia 17 de janeiro. E aí a gente voltou depois do Natal, também trabalhamos na semana. E deu também mais 3 dias de folga para o ano novo, mas agora mudar, né, a chave, agora a gente já está focado já, porque dia 17 está muito perto. Nesse retorno, claro, a parte física é uma das mais exigidas. Mas de acordo com Ricardo César, preparador físico da Águia, está todo mundo na ponta dos cascos. Ou seja, nenhum jogador passou do ponto na ceia de Natal ou voltou com alguns quilinhos a mais.
Na verdade, a gente nem fez uma paralisação, a gente só deu a folga no próprio dia do feriado mesmo. Foram 3 dias só, então não é suficiente para tirar o condicionamento, as capacidades que eles já adquiriram na pré-temporada. Faltando poucos dias para o primeiro jogo em 2024, a preparação do elenco da Águia entra em fase final, com alguns jogos-treinos programados para acontecer nos próximos dias. Nós conseguimos o jogo treino com Boa Vista, no sábado agora, e nós temos o jogo contra a Portuguesa também, então tem mais esses 2 jogos, a gente está tentando mais um aí para dar, principalmente nesse momento, a minutagem, né? Minutagem de jogo para todos, então a gente está correndo atrás de mais um, pode encaixar mais um jogo treino aí, e dessa forma vai ser legal porque todo mundo vai ter ritmo de jogo, né? Antes de começar a competição. E é com esses testes, aliás, que o técnico Ricardo Costa espera fazer os últimos ajustes para montar a equipe ideal e definir quais serão os titulares para a estreia. Nós já temos uma base aqui, isso facilita bastante, né, os encaixes. Nós procuramos interagir, o pessoal que chegou com a base nossa. Eu acho que está sendo legal os encaixes, acho que a competição a gente vai iniciar forte, né? Temos que iniciar forte. A base ajuda e esses jogadores que chegaram também, o entendimento foi rápido, então a adaptação foi boa. Então a gente crê que no início a gente já vai estar bem preparado. Se o técnico Ricardo Costa já tem um esboço do time que pode estrear na Série A2 no dia 17, a grande dúvida ainda é aqui, debaixo das traves. Quem será o goleiro titular contra o Noroeste no Martins Pereira? De um lado, a experiência do goleiro Pablo. Com 31 anos e formado nas categorias de base do São Paulo, ele chegou ao São José durante a disputa da Copa Paulista no ano passado, depois de várias temporadas justamente no Noroeste, primeiro adversário da Águia. O outro candidato é um velho conhecido da torcida. Ariel está no clube desde a Série A3 do último ano e foi uma das peças-chave do acesso no Paulistão. Nos treinamentos, os dois garantem que a disputa é saudável. O Pablo é um grande goleiro, né? Passou por grandes clubes, é um cara um pouco mais velho do que eu, mas eu acho que a briga é saudável, a gente troca ideia todo dia, a gente dá risada, então acho que essa briga é sempre saudável. Eu sei da capacidade dele, ele sabe da minha também, e é natural, cara, a gente, um dia a dia bacana, um ajudando o outro, e quem tem a ganhar é só o São José, né, com essa competição saudável. E a difícil missão de escolher o titular para a primeira partida será do professor Ricardo Costa. Mas a opinião do Renasci, preparador de goleiros da Águia, vai pesar bastante. A nossa ideia é justamente prepará-los para que eles estejam prontos para brigar. A gente não está preocupado em quem vai ser o titular ou quem não vai ser o titular. A gente vai deixar os caras brigando aí até o final e lá no final a gente toma a decisão que tem que ser tomada. E a gente até tentou saber em primeira mão quem vai vestir a camisa 1 na estreia. Mas a decisão oficial parece que vai vir apenas dias, ou melhor, um dia antes do jogo. Nós temos aí as análises de dia a dia, né? Realmente é uma competição muito dura, interna, mas isso fortalece a gente, né? Os dois foram muito bem nos jogos treinos e a decisão ali, né, vai ser no dia 16 mesmo. Com Pablo ou Ariel no gol, a certeza que o torcedor joseense pode ter é que o time está bem servido de goleiros para a temporada de 2024. A gente procura pensar em trabalhar, porque quem jogar vai estar, o time vai estar bem servido ali de goleiro. O importante sempre é a vitória, né, o coletivo, e conseguir esse acesso tão esperado. A torcida pode esperar isso, pode esperar 2 grandes goleiros, pessoas do bem, pessoas que querem trabalhar, que querem evoluir, e a ideia é realmente colocar esses caras aí para dar alegria para o povo de São José. Tá aí a briga por posições, o Brunão focou aí nos goleiros, muito bacana a gente ver esse tipo de coisa. Parabéns pela matéria, Brunão, Bete pela edição, as imagens do Luciano Coque, suas também ali, né, Brunão? Você como é que é o nome do Cosmo? Osmo. Que é um popular gimbal. Cosmo é o editor nosso aqui, é o Osmo. É Osmo, isso. Cosmo, tá tudo certo lá. O Osmo, ali ficou bonita a edição. Mas, Brunão, vai ser uma briga boa ali no gol, né? E eu gosto das entrevistas do Ariel, porque ele fala o R todo certinho, né? Vamos fazer as coisas e tudo mais. É muito bacana o nosso querido Ariel, hein, Brunão? É um morango de Atibaia que deixa ele assim. Mas falando dos goleiros agora, né? O São José acho que tem 2 grandes goleiros aí
Tava para chegar mais um, né? Acho que precisa chegar mais um aí para completar esses 3 goleiros do São José, porque com 2 apenas fica meio complicado. Porque o São José até na Série A3 ano passado quase teve um problema por causa disso, porque só escreveu 2 e num jogo em Presidente Prudente o Luiz Augusto foi expulso Liberato, no banco. não, né? Hã? Luiz Augusto Liberato não, né? Não. Ele foi expulso no banco e o São José não tinha goleiro para a partida seguinte, reserva. Quase que aconteceu a história do Rincon aqui, né? Sem goleiro no banco de reserva. Exatamente. Então tem que trazer mais um goleiro aí para compor o elenco, mas seja o Pablo ou o Ariel, o São José vai estar bem servido de goleiros. Aliás, essa história do Rincon, lá quando o Rincon... Foi um jogo da Copa Paulista contra o São Bernardo, o Rincon escalou o time sem goleiro reserva. Aí os repórteres, quando pegaram a escalação, falaram, pô, não vai ter goleiro reserva? Aí o Rincon subiu pro gramado, a gente podia fazer entrevista ainda na beira do gramado. Eu, boca aberta aqui, foi o primeiro a fazer a pergunta, né? Ei, Rincon, não vai ter goleiro reserva? O Rincon arregalou aqueles olhos e falou assim, qual que é o problema? Qual que é o problema? Então, e veio pra cima, assim, o Rincon queria bater, mas não bateu não, o Rincon era gente boa. Mas o detalhe é o seguinte, Bruno, o São José tá se preparando, já fez 4 jogos treinos, venceu o Sub-20 da Ponte Preta por 1-0, empatou com o São Bernardo, o Tigre do ABC por 1-1, time de série A1, venceu o São Bernardo, o Esporte Clube São Bernardo, que é o time da Série A3, por 3-2 e ficou no empate em 0-0 contra o Rio Branco. Amanhã tem jogo treino contra o Boa Vista de Saquarema, time da primeira divisão do Rio de Janeiro, e depois enfrenta a Portuguesa de Desportos. Bons testes aí para o São José, Brunão. Bons testes. O resultado não importa tanto nessa fase, né? O que importa mesmo é o time do São José, como o São José vai jogar e como o Ricardo Costa vai poder montar esse time aí. Ele que no último treinamento que a gente acompanhou, ele já testou 3 zagueiros, né? Com o Lázaro jogando de líbero, o Caio e o Matheus Abreu jogando abertos, enfim, jogando do lado, né? Jogando como zagueiros de lado. Então ele pode ter essa variação também de 3 zagueiros ou de 2 zagueiros. E o Ricardo Costa tem um problema aí na lateral direita. O Léo Pereira, que vinha sendo titular da equipe do São José, continua em princípio. E o Denis estava brigando ali por posição com o Léo Pereira, mas o Denis está fora do campeonato, uma fissura no pé, o tirou do campeonato. A diretoria já corre atrás de um lateral direito. Pode começar aí o campeonato sem ter um reserva para o Léo Pereira na direita, Brunão. Talvez até por isso ele prefira usar ou testar, né? Ele está testando os 3 zagueiros para justamente por não ter um lateral direito reserva, né? Para testar alguém na ala direita ali, pode ser um meio campo que joga um pouco mais à vontade, um jogador mais de velocidade. Então talvez por isso ele jogue um volante no meio para tentar compor essa lacuna que fica um pouco mais atrás. Então, por isso ele tenha testado esses 3 zagueiros aí, para ter essa variação também, já que de momento ele não vai ter um lateral direito de reserva. Pois é, e essa fase mesmo é para testar ali, talvez uma semana antes da estreia, que tem que definir o esquema que vai, de acordo também com o adversário, que vai ser o Noroeste de Bauru, para poder sacramentar e escolher mesmo os 11 titulares e o esquema de jogo que ele vai utilizar para essa estreia na competição. E claro, a hora que a estreia acontecer, você vai saber de tudo aqui dentro do Hora do Esporte, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos para o último intervalo do dia, aquele intervalo rapidinho, 30 segundos, a gente já volta, não sai daí. Muito bem, de volta com a Hora do Esporte, falando agora do São José Basquetebol. O time viveu altos e baixos na competição, com uma sequência muito boa de 7 vitórias consecutivas. O time do técnico Sebastião Figueiredo chegou à 4ª colocação do NBB 16. Só que agora, São José não vence há 4 rodadas, caiu para a 9ª posição e hoje busca a reabilitação fora de casa contra o Corinthians, em um confronto direto, já que o timão do basquete aparece logo atrás do São José na 10ª posição. Confronto direto, esse altos e baixos a gente conhece bem de São José Basquetebol, né, Brunão? O que a gente estava falando até dos altos e baixos que não teve do vôlei, né, no basquete teve bastante. Quando a gente esperava que o São José talvez fosse perder um jogo, o São José, lembrando que teve 4 jogos em casa, perdeu 3, ganhou 1, mas ele depois... Tudo bem que a sequência era difícil também, né? Mas eram jogos em casa, mas depois foi para fora, para o sul do país, ganhou 2 jogos, voltou, teve uma sequência boa contra os cariocas e estava mantendo essa sequência boa até de novo tropeçar e aí vinha a baixa, né? Então, esse jogo contra o Corinthians, lembrando que São José e Corinthians fizeram bons jogos no Campeonato Paulista, tanto na primeira fase, que teve aquele jogo nervoso, né? Que foi super baixo o placar,
mas foi um jogo muito nervoso, com muitos erros, e aí os dois times foram para os playoffs, o Corinthians acabou passando no Campeonato Paulista, então acho que é uma vingança aí, o São José pode usar até, entre aspas, como um impulso, né, como algo para tentar vencer, para tentar apagar essa derrota do Campeonato Paulista, mas acho que os dois times estão iguais na tabela e são muito iguais também em quadra, né? Então vai ser um jogo bom aí para o São José tentar voltar ao caminho das vitórias, e lembrando que esse ano, né, o ano passado, essa temporada, né, temporada 2022, 23, 24, o Corinthians e São José têm feito, os dois times têm feito aí bons jogos. São equipes equivalentes, né? Piteco, coloca pra gente aqui a sequência de jogos. Eu peguei justamente a sequência da parte que o São José venceu os 3 cariocas em casa. Já vinha de vitórias anteriormente, mas primeiro bateu o Flamengo. O São José não tem nada com isso. O Flamengo veio meio desfalcado. Gustavinho tava bravo, quis dar entrevista pra ninguém. Gustavinho, que é o técnico do Flamengo e da seleção brasileira. Uma vitória considerável, 82-64. Depois pegou o Botafogo. Quieto, China! 96-72 pro Botafogo. E também bateu o Vasco da Gama, que tem uma boa equipe, por 83-71. Depois saiu, pegou o Cerrado Basquete 78-74, bateu o Brasília, já era esperado, Brasília vice-lanterna da competição. Aí aqui era um jogo que poderia ganhar, mesmo jogando fora de casa, mas o Pinheiros acabou vencendo, quebrando a sequência de 7 jogos consecutivos do São José na sequência. Depois o São José voltou a vencer contra o Mogi, que também está lá embaixo. O Mogi já não tem mais aquele timaço que sempre teve, e aí veio a sequência de derrotas, 4 consecutivas, e era difícil, mesmo jogando em casa. Bauru, Franca, e aí o Paulistano, e depois, por último, para o São Paulo. E como o Brunão já adiantou, a gente já falou, 2 jogos seguidos contra o Corinthians. Hoje é lá no Vlamir Marques, 8 da noite, depois no dia 9, recebe novamente o Corinthians pelo NBB, Brunão. Então, 2 jogos aí importantes para o São José para tentar voltar esse caminho de vitórias aí e voltar a subir na tabela, né? Já que os dois times estão equivalentes. Acho que vão ser 2 bons jogos, tanto hoje no ginásio do Corinthians, quanto na volta aqui no Olineu de Moura. Piteco, coloca pra gente a classificação, por favor, pra gente dar uma olhadinha, só a primeira tela de classificação, os 10 primeiros. Olha lá, Flamengo já assumiu a liderança, lembrando que o São José chegou a estar na 4ª posição, hoje é o 9º, mas Flamengo vem ali, ó, 88,2% de aproveitamento. Minas na sequência, Franca, Vasco, olha só, o Vasco que o São José ganhou, tá ali, ó, já tá em 4º, Paulistano, Unifacisa, Fortaleza, Bauru, São José é o 9º colocado, ficou de fora aí do Super 8, aqui os 8 primeiros classificados do primeiro turno. São José acabou ficando de fora aí do Super 8, e na sequência o Corinthians, olha lá, ó, 9º contra o 10º, 10º contra o 9º, esses confrontos aí, São José e Corinthians. Vai dar o que falar esse confronto, hein, Brunão? Vai dar o que falar, o São José tem ampla chances, né, de vencer, tanto em São Paulo quanto aqui, principalmente aqui, né, com o apoio da torcida, né. Esse time do Sebastião Figueiredo pode não estar, né, entre os tops do elenco, mas é um time aguerrido, é um time que tem garra, então pode conseguir sim as vitórias, tanto lá quanto aqui. Te surpreendeu essa sequência de vitórias que o São José teve, principalmente contra os cariocas, principalmente o Flamengo? Repito, veio desfalcado, mas o São José não tem nada a ver com isso, não tinha Olivinha, não tinha mais um atleta que eu não me lembro quem estava fora, jogador fundamental aí da equipe do Flamengo, mas te surpreendeu principalmente essa sequência de vitórias contra os 3 cariocas? Eu acho que contra o Vasco, dos 3, lógico, o Flamengo, como você falou, é o principal, acho que é o principal time do país, mas como você falou, veio desfalcado. O Botafogo vem em baixa, enfim, não é o mesmo Botafogo que já foi há anos atrás também. O Vasco também não é, mas o Vasco é mais forte que o Botafogo. Então, acho que contra o Vasco foi uma vitória mais surpreendente e contundente desses 3 aí, em pese que você falou que o Flamengo veio desfalcado também. Então, mas mesmo assim é uma vitória contra o Flamengo, né? Dá para colocar na caderneta lá, anotar, colocar até no scout, no quadro lá, ninguém apaga. Pois é. Portanto, hoje, 8 da noite, ginásio Vlamir Marques, o ginásio do Parque São Jorge, tem Corinthians e São José Basquetebol, jogo válido pelo NBB 16, confronto direto, 9º contra o 10º colocado, tá certo? Brunão, pra gente fechar o Hora de hoje, o programa Atleta Cidadão da Prefeitura de São José dos Campos vai realizar neste mês de janeiro e fevereiro uma extensa programação de seletivas para compor equipes masculinas e femininas que representam a cidade em competições oficiais
oficiais e também amistosas, hein? As seletivas vão acontecer nos locais de treinamento das equipes nas modalidades atletismo, basquete, boxe, ciclismo, MTB e também o speed, futebol, futsal, ginástica rítmica, handball, natação, rugby, tênis de campo, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e também o xadrez. A primeira seletiva será a do basquete masculino, já no dia 13 de janeiro, um sábado, a partir das 14 horas, popularmente conhecido como 2 da tarde, para garotos nascidos entre os anos de 2009 e 2014. Para participar, é necessário ser morador de São José dos Campos e apresentar aí comprovante de residência e RG, além de comparecer com roupas apropriadas para a prática esportiva. Não vai lá jogar basquete, terno e gravata que não dá, né? Olha só, as crianças e adolescentes também devem estar acompanhadas, bem verdade, de um responsável. O Atleta Cidadão é um programa de formação desportiva vinculada à Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, que completa 25 anos neste ano de 2024, hein? O programa mobiliza mais de 1.600 crianças e jovens entre 8 e 20 anos. A gente não cansa de dizer, Brunão, que o Atleta Cidadão é sensacional. Olha só, para mais informações sobre as seletivas do Atleta Cidadão, datas, horários e locais de cada modalidade, acesse o Instagram do Atleta Cidadão, que é o @AtletaCidadãoSJC. Repetindo, tá aí na tela também para você ver, Atleta Cidadão SJC. Ou ligue nos telefones. Aliás, no telefone 3932-8600, 3932-8600, tá aí na tela para você anotar também. Aí você procura os ramais 8602-8625, tá certo? As informações você tem todos lá, locais, horários de todas as modalidades, tem um quadro lá bem bacana, explicativo, a modalidade que você está procurando para o seu filho, você encontra lá. Atleta Cidadão é sensacional, né, Brunão? Você falou que não pode jogar lá de terno para jogar basquete, mas o que tem de zagueiro que joga de calça jeans é uma grandeza. Mas voltando ao assunto aqui, é muito bacana esse programa do Atleta Cidadão, né? A gente sempre fala aqui já fez várias matérias com atletas de categorias de base de diversas modalidades, né? Falando até do basquete, o time do basquete da LDB de São José dos Campos é um grande, da Liga de Desenvolvimento de Basquete, é um grande time, né? Um dos mais fortes aí do país. Então, muitos que fazem parte desse time da LDB também começaram no Atleta Cidadão. Então, aos poucos, o pessoal, a molecada aí de 2014 está com 9 anos hoje, se a minha matemática não está errado, ou vai fazer 9 anos, então, pessoal... 9 é isso? Não sei. Agora não sei, enfim, a minha matemática é ruim. 2014 e 2024 são 10. São 10. 10, isso, exatamente. É porque eu estou contando 2023 ainda. Mas o pessoal que vai fazer 10 anos, aí o pessoal vai crescer na modalidade, pode chegar no LDB ou pode chegar nas categorias de base aí dos vários times de várias modalidades que São José tem aqui na cidade, de vários times. Pois é, você citou aí o basquete, né? Mas tem também a ginástica rítmica também, que sempre traz bons resultados. Tem também o futsal, também o sub-20 é muito forte. Enfim, o atleta, independente de trazer medalhas e tudo mais, o projeto é muito bacana, tira a molecada da rua. Praticar esporte é bom, praticar esporte é muito bom, enquanto o pássaro pia. Exatamente, não, é muito bacana, o projeto é sensacional, independente dos resultados conquistados, o importante é tirar a molecada da rua e botar para praticar esporte, que só tem a ganhar com o esporte, tá certo? Brunão, grande abraço para você, bom final de semana, segunda-feira estaremos de volta a todo vapor. Você falou que a Beth estava falando alto no ponto, agora tá sussurrando, eu só tô ouvindo sussurros aqui. Eita. Um abraço para todo mundo, um prazer estar de volta, prazer inenarrável estar de volta aqui no Hora do Esporte. Segunda-feira estaremos de volta com mais um Hora do Esporte. Maravilha. Luizão, sempre um prazer tê-lo aqui no nosso Hora do Esporte. O Luizão, papai do Soteudo Júnior, nosso querido Lorenzo, o mascotinho da Hora do Esporte. Vem cá, Luizão, aquele soquinho maroto. Aê, Luizão! Gente da melhor qualidade. Luizão aqui nas Libras, levando a informação para a comunidade surda, onde quer que o nosso sinal chegue, tá certo? Nós vamos chegando ao final do programa Hora do Esporte de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe. A gente volta na próxima segunda-feira. De minha parte, grande abraço. Até segunda. Tchau, tchau.